A gente carrega um peso, né? Um peso invisível, mas que sentimos profundamente. Um peso que ninguém vê, mas a gente sente a cada passo. Cada movimento, cada decisão é influenciado por esse fardo invisível. É o peso do pecado, esse fardo que nos afasta de Deus e nos prende em correntes de sofrimento. Correntes que nos limitam, nos fazem sentir pequenos e impotentes. A Bíblia fala em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas palavras são um lembrete poderoso da seriedade do pecado. Essas palavras mostram a dureza do pecado, mas também a esperança da graça. A graça que nos oferece uma nova chance, uma nova vida. Esse peso não é de verdade, mas a gente sente em tudo na vida. Em cada momento de tristeza, em cada erro que cometemos, sentimos esse peso. Ele nos separa do nosso Criador e nos deixa perdidos num mar de culpa e vergonha, sabe? A culpa que nos consome, a vergonha que nos paralisa. Mas, mesmo no escuro, a luz da graça de Deus brilha forte, mostrando o caminho para a liberdade e para uma vida completa. Uma vida onde o peso do pecado é substituído pela leveza do perdão e do amor divino. O pecado é basicamente dar as costas para Deus, sabe? É como se estivéssemos escolhendo nos afastar da luz e da verdade que Ele nos oferece. É querer fazer tudo do nosso jeito, ignorando o amor e a sabedoria do nosso Criador. Muitas vezes, achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas esquecemos que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Cada vez que a gente coloca nossos desejos na frente dos de Deus, cada vez que a gente escolhe o caminho errado, a gente coloca mais peso nesse fardo que carregamos. Esse fardo pode ser culpa, tristeza, ou até mesmo um sentimento de vazio. O pecado nos afasta do nosso propósito, que é viver pertinho de Deus. Quando nos afastamos, sentimos uma desconexão, uma falta de paz e alegria que só a presença de Deus pode nos proporcionar. Imagina um jardim lindo, cuidado com todo amor por um jardineiro. Esse jardineiro dedica tempo e esforço para garantir que cada planta cresça saudável e forte. Cada flor, cada plantinha, no lugar certo. Tudo em harmonia, refletindo a beleza e a ordem que o jardineiro planejou. O pecado é como erva daninha que invade esse jardim, acabando com a beleza e a vida que deveriam florescer ali. Essas ervas daninhas sufocam as plantas boas, impedindo-as de crescer e prosperar. Ele distorce a imagem de Deus em nós e nos afasta do seu amor. Quando permitimos que o pecado tome conta, perdemos a clareza de quem somos e do propósito que Deus tem para nossas vidas. Precisamos constantemente buscar a Deus para remover essas ervas daninhas e restaurar a beleza do nosso jardim interior. O pecado deixa marcas profundas na gente. Primeiro, ele afeta nosso espírito, criando um muro entre nós e Deus. É como se um muro enorme impedisse a gente de conversar com alguém. Você pode até gritar, mas ninguém vai te ouvir direito. Você pode tentar olhar pelo muro, mas não vai ver tudo. É a mesma coisa com Deus quando a gente peca. Nossas orações ficam fracas, nossa fé diminui e a alegria de ter Jesus no coração desaparece. E não para por aí. O impacto do pecado vai muito além do que podemos ver ou tocar. O pecado também mexe com as nossas emoções, afetando profundamente nosso bem-estar mental e espiritual. A culpa, a vergonha e o medo se tornam nossos companheiros constantes, sempre presentes em nossos pensamentos. A culpa nos persegue com as nossas más escolhas, lembrando-nos constantemente dos nossos erros. A vergonha nos faz duvidar do nosso valor, nos fazendo sentir pequenos e insignificantes. Enquanto isso, o medo nos paralisa, impedindo-nos de seguir em frente e de tomar decisões com confiança.
É como carregar uma mochila enorme, cheia de pedras pesadas, que nos faz andar curvados e exaustos. Cada passo se torna um esforço, e a jornada parece interminável. O medo fica ali o tempo todo, sussurrando dúvidas e inseguranças em nossos ouvidos, colocando dúvidas na nossa cabeça e roubando a nossa paz, nos deixando inquietos e ansiosos. O pecado nos prende em um ciclo de negatividade e desespero, do qual parece impossível escapar. Nos sentimos presos, como se estivéssemos em uma cela sem saída, andando em círculos sem direção. E a gente não consegue sentir a verdadeira liberdade e alegria, sempre ansiando por algo mais, algo que nos liberte dessa prisão emocional. E não é só a gente que sofre com o pecado, não. Ele também destrói nossos relacionamentos. A raiva, a mágoa e o ressentimento criam um abismo entre nós e quem a gente ama, acabando com a união e com os laços que construímos. Famílias se dividem, amigos se separam e comunidades se destroem por causa do pecado. Fica difícil de conversar, a confiança vai embora e parece impossível perdoar. O pecado nos transforma em estranhos, até mesmo entre as pessoas mais queridas. Mas no meio dessa escuridão, brilha a graça de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz nos libertou do poder do pecado e da condenação. A graça não é algo que a gente merece, é um presente para quem acredita em Jesus. Imagina alguém condenado à morte por seus crimes. Ele sabe que fez besteira, mas de repente, alguém aparece e se oferece para ser castigado em seu lugar. Esse amor e sacrifício é a imagem da graça de Deus. Com Jesus, somos perdoados, restaurados e livres para recomeçar. A salvação não é um prêmio pelo nosso esforço, mas um presente para quem tem fé em Jesus. Não importa o que você fez, não importa o tamanho dos seus erros, a graça de Deus é maior e pode te perdoar e te transformar. Não precisamos carregar o peso do passado, cheios de culpa e vergonha. Com Jesus, somos novas criaturas, purificados e protegidos por Ele. A graça de Deus quebra as correntes do pecado e nos dá força para ter uma vida de vitória. Aceitar a graça de Deus não significa fingir que o pecado não existe. É reconhecer que precisamos de perdão e nos aproximar de Deus com humildade, buscando a transformação que só Ele pode fazer. É como a lagarta que se transforma em borboleta, a gente também muda pela graça de Deus. O Espírito Santo trabalha em nós, transformando nossos pensamentos, vontades e ações para sermos mais parecidos com Jesus. Nossa vida com Cristo é como uma caminhada, onde a gente aprende a fugir do pecado e a viver como Deus quer. A Bíblia nos dá ferramentas poderosas para vencer as tentações e experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Quando a gente ora, se conecta com Deus, buscando sua força e orientação. Ler a Bíblia nos ensina a verdade, para enfrentar as mentiras do inimigo e tomar decisões sábias. E estar com outros cristãos nos anima e nos fortalece na nossa caminhada com Cristo. A vida com Cristo tem seus desafios, mas com a graça de Deus, a gente consegue superar qualquer obstáculo. Quando tropeçamos e caímos, a graça nos levanta e nos coloca de volta no caminho. A graça nos liberta para viver com coragem e propósito, fazendo a diferença no mundo. É como um rio que corre por um lugar seco, trazendo vida e beleza por onde passa. A graça de Deus flui através de nós, renovando nossa alma, curando nossas relações e nos capacitando a sermos instrumentos do seu amor e compaixão. Senhor, a gente sabe que o pecado pesa na nossa vida, mas somos gratos pela tua graça que nos perdoa e nos liberta. Nos ajude a resistir às tentações e a viver como o Senhor quer.
que a nossa vida mostre a tua graça e o teu amor, para que todos vejam a tua glória. Em nome de Jesus, amém.